Amigos, meus irmãos, vamos ser instruídos pela palavra. Hoje eu quero trazer uma instrução da palavra para aquele servo de Deus que está desempregado ou aquele que está empregado, mas está descontente com o seu emprego, né? E hoje nós vemos no meio evangélico, do povo de Deus, vamos dizer assim, um alto índice de desemprego. O povo de Deus parece que está desempregado. Mas por que será, né? E nós vamos trazer a instrução da palavra aqui para que você que talvez esteja desempregado ou então esteja empregado, mas não está contente com o seu emprego. E aí você quer mudar de emprego ou você quer sair, você não está feliz. Qual é a maneira correta de nós agirmos diante de tais situações quando você não está satisfeito ou o teu emprego está trazendo uma opressão em cima de você? Muito bem, vamos para a palavra de Deus e vou citar alguns exemplos de como nós devemos agir diante dessas situações. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser prudentes como a serpente, a palavra de Deus diz isso, e simples como a pomba. Mas a maioria de nós, às vezes, somos precipitados. Eu já fui um homem muito precipitado. Quebrei muita cara por causa disso, antes de conhecer verdadeiramente o Evangelho. E com relação ao emprego, mesma coisa. Nós tomamos decisões precipitadas e depois colocamos a nossa família em risco, em situações de necessidade. Muito bem. Às vezes nós oramos a Deus para Deus abrir uma porta. Não é assim que nós fazemos? Fazemos até campanha de oração, pedimos a Deus, oramos fervorosamente. Aí aparece um emprego. Deus dá um emprego. Mas no decorrer do tempo, aquele emprego começa a nos oprimir. Foi o que aconteceu comigo. Eu arrumei um emprego e aí o emprego começou a me oprimir, que eu trabalhava dia e noite. Estava como um escravo. E não tinha tempo para procurar outro emprego. Eu era motorista de carreta na época. E aí eu fiquei muito angustiado, porque chegava tarde em casa, uma folguinha, bem de tardezinha no domingo, e olha lá ainda, saio uma vez por semana em casa, e aquele trabalho estava me oprimindo muito. O que eu fiz? O que nós devemos fazer? Comecei a pedir a Deus. Meu Deus, eu estou numa situação que eu gostaria, não estou aguentando, porque a opressão está grande. O Senhor abriu essa porta. Se o Senhor tiver misericórdia e quiser me abrir uma outra porta, eu peço. Senão eu continuo aqui, contanto que o Senhor me dê forças para aguentar isso, né? E aí Deus achou por bem, de uma forma sobrenatural, milagrosa, e eu não tinha tempo para procurar emprego, e apareceu um outro emprego muito melhor, todo dia em casa, sábado e domingo em casa, e Deus abriu a porta. E eu não tomei a decisão precipitada de sair daquele emprego, pedir as contas, sem ter outro em vista. Por quê? Porque eu tinha que fazer a vontade de Deus, porque se eu orei, se eu estava num outro emprego, eu estava num outro emprego muito pior. E eu chegava em casa, eu não conseguia ter o salário para subsistência, né? Não estava dando. E Deus abriu uma portona. E aí essa porta me abriu, mas em compensação eu trabalhava muito, dia e noite. Dava pequenos cochilos dentro da cabine do caminhão. Eu poderia falar, eu não vou ficar nisso aqui, eu vou sair. Mas eu não tinha nada em vista. Então você que está vendo esse vídeo aqui, talvez você está procurando emprego ou está no emprego, mas não está feliz. Esse dia um irmão falou que ele não está contente no emprego dele. Então o que ele tem que fazer? Orar a Deus. Mas não sai agora enquanto Deus não preparar outro. É como você estivesse numa escada e tem um degrau. O degrau o que é? O outro emprego. Mas tem o degrau ali? Não. Se você pisar em falso, você vai naufragar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus fala que nós não somos de nós mesmos. Nós temos que ser dirigidos até no nosso trabalho por Deus, né? E aí Deus abriu uma outra porta para mim, de uma maneira, fiquei sabendo de um zum, que tinha um serviço e eu estava viajando,
Falei, meu Deus, como é que eu vou lá agora? Mas quando Deus abre a porta, Deus prepara tudo, né? E aí eu consegui voltar, e aí eu fui lá, o emprego era meu, um emprego muito melhor. E como é que nós devemos fazer isso? Devemos pedir conselho para os servos de Deus, igual esse irmão fez, e também ser prudente, falar, espera aí, eu não tenho emprego em vista, esse que eu tenho foi o que Deus preparou, foi o que Deus preparou. Vou ficar nele até Deus me dar um terreno firme para mim pisar. É assim que nós devemos fazer. E se nós tomarmos decisões precipitadas, eu vou sair, mas não tenho nada em vista, será que isso é sabedoria? Não é sabedoria, né? E se nós colocarmos o nosso cotidiano nas mãos de Deus, como diz a palavra de Deus lá em Provérbios, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Você reconhece que foi Deus que abriu essa porta para você? No meu caso, eu reconheci que Deus abriu a porta, embora viessem essas dificuldades, né? Mas foi a porta que Deus abriu, talvez para me ensinar alguma coisa, a paciência, a tolerância, né? Tudo isso e outras coisas que aconteceu naquela empresa, né? Que eu levei o evangelho lá, distribuí Bíblia, mas terminou minha missão lá. E assim pode ser com você, né? Às vezes você tem tempo de empresa, você vai perder tudo isso aí e você não tem nada em vista. O que será que essa situação que está te oprimindo, será que dá para suportar? Será que não é Deus trabalhando de um lado seu, da paciência, da perseverança? Porque a palavra de Deus fala, eu já fiz um vídeo dizendo, que nós não trabalhamos para o homem, trabalhamos para ele. O próprio Deus fala, não como aos homens, mas servindo como ao próprio Deus. Então, quando nós estamos com esse pensamento, servindo ao próprio Deus, nós devemos falar para Deus, Senhor, eu estou um pouco cansado. Eu estou um pouco cansado, Senhor. Será que, se for da sua vontade, o Senhor não pode preparar algo que fica mais aliviado, né? Então, meus amigos, meus irmãos, já fiz um vídeo, você já deve ter visto esses vídeos. O nosso emprego não é o patrão nosso que manda, é Deus. É isso que nós devemos tomar muito cuidado quando nós formos mudarmos de emprego, né? Certa vez uma senhora, já falei disso aí, ela procurou, Deus abre uma porta para mim, assim, 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 assado. Deus abriu. Era uma espírita, né? E ela falou assim, eu não gosto de crente. A mulher no outro dia pediu as contas. Ficou desempregada um longo tempo. Deus queria ela lá. Queria ela lá. Então, se Deus abriu as portas, vamos ficar bem atentos se Deus vai abrir uma outra porta. E Deus vai mostrar para nós. Por exemplo, no meu caso, fiz a balança, o emprego era garantido, era melhor do que o outro. Agradeci a Deus, agradeci o patrão, né? Na verdade, também agradeci a Deus. E fui para o outro emprego, mas eu não tomei minha decisão precipitada. Porque eu vejo muitos crentes aqui desempregados. Porque, eu pedi a conta. Pediu a conta? Mas você tinha outra em vista? Eu não aguentei aquilo. Será que às vezes não é Deus provando nós? Devemos pensar sobre isso, né? Para nós, se nós suportarmos as aflições como bons soldados de Cristo, a palavra de Deus fala que Ele vai vir com providência. Se você está vendo esse vídeo, está nessa situação, ou então está desempregado, que nem aconteceu comigo há pouco tempo, desempregado, aí apareceu uma porta para mim, chegou emprego para mim, estou trabalhando de novo. Um homem com mais de 60 anos trabalhando, carteira registrada e tudo, é meio difícil, né? Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.